Amém. A paz do Senhor Jesus. Para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Deus abençoe nosso irmão Nélio, nossa irmã Rosa Oliveira. Deus abençoe nossa irmã Maria do Socorro. A irmã está pedindo aqui oração. Irmã Silvia Amaro, nosso irmão Roberto, André Carli, Ivanildo Messias, nosso irmão Eduardo Alexandre. Deus abençoe a vida de vocês, amém? De todos que já estão conosco, nosso irmão Oséias. Sim, Deus abençoa. A nossa irmã Fabiana Silva, a paz do Senhor Jesus. Irmã Sandra Barbosa, João Henrique, Evangelista Ari Duarte. Deus abençoe nossa irmã Marineide Dias, Feliciane Oliveira. A paz do Senhor Jesus para a irmã e para toda a sua família. A nossa irmã Maria Aparecida. Deus abençoe nossa irmã Gisele Mota. Amém, amém. Nossa irmã Franciele Cristina. Amém, glória a Deus, que bênção. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui para trazer, como sempre, né? A palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, amém? E também para orar, né, meus queridos irmãos? Nós estaremos orando, trazendo a palavra de Deus, né, para o teu coração, amém? E nesse momento, vamos fazer uma pequena oração para dar início à palavra de Deus, né? Nós vamos falar aí sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos orar? Coloca a mão sobre o teu coração, amém? Primeiramente, vamos agradecer ao nosso Deus, né? Por estarmos aqui na presença dEle, para falar do amor dEle, para receber esse alimento saudável, que é a palavra de Deus. Oremos. Grande Deus, eterno Pai e soberano Deus. Meu Deus, neste momento, Pai querido, Pai amado, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder estar aqui, meu Deus, para trazer mais uma vez a palavra do Senhor para o coração do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, se tiver alguém, Senhor, nesse momento, Deus, que está aqui, meu Pai, angustiado, que através da palavra, essa pessoa receba, meu Deus, a paz, a alegria para o teu coração. Pai, perdoa por todos os pecados cometidos e omitidos, meu Deus. Pai, vai abençoando agora cada pessoa que está aqui, Senhor, que quer ser, ó Pai, impactada através do poder da palavra. Senhor, meu Deus, eu creio que essa palavra tem o poder para transformar. Ó Deus, Deus de poder, ó Deus, que transformou a vida de Zaqueu, o chefe dos publicanos, venha transformar agora esta pessoa, meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoa agora. Pai querido, vai visitando agora os nossos irmãos, Senhor, que estão aí. Meu Deus, meu Pai, acompanhando esta live, Senhor. Que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nossa irmã Helenice, nosso irmão Fabiano Santos, nossa irmã Leninha Silva. Olha aí, meu Deus. Pai, visita agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, a nossa irmã Feliciane, a nossa irmã Isabel, nossa irmã Lourdes, nosso irmão Jonas, nossa irmã Roseli, nosso irmão Bruno, Pai, a nossa irmã Eliene, nosso irmão pastor Hélio Ramos, a tua família, meu Deus, enfim, todas as pessoas, ó Pai, que estão acompanhando agora, meu Deus, que o Senhor venha queimar a enfermidade, venha queimar a opressão, venha queimar a seta maligna, Senhor, vai queimando agora, meu Deus, que essa pessoa receba, meu Deus, a graça do Senhor, que essa pessoa seja impactada, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Senhor Deus que moveu o sobrenatural através da oração de Josué, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Meu Deus, que o Senhor também venha mover o sobrenatural sobre a nossa vida, pois nós somos pessoas necessitadas. Pai, eu creio, Senhor, na tua maravilhosa graça. Eu agradeço pela tua graça, pois sem ela seria impossível nos achegar até o Senhor, corresponder à salvação e ao arrependimento. Seria impossível
Senhor, meu Pai, nós chegarmos até o Senhor, se não fosse a tua graça. Seria impossível, meu Deus, escolher o Senhor Deus, se não fosse esta graça. Ó Deus, muito obrigada por esse presente que é a nossa salvação. Obrigada, Senhor, por ter derramado sangue carmesim ali na cruz do Calvário. Pai, que nesse momento pessoas recebam a paz, a alegria, recebam o renovo de Deus, a restauração, sejam vivificados, meu Pai, nesta hora. Deus, eu sei que não depende, ó Pai, de mim para que essa pessoa seja abençoada. Meu Deus, o milagre, Senhor, quem faz é o Senhor. Pelo poder da tua palavra, ó Deus poderoso, foi com a palavra que o Senhor fez os céus e a terra. Sim, meu Deus, eu creio no poder desta palavra. Senhor, meu Deus, foi através dessa palavra que o criado daquele centurião, aquele soldado que tomava conta de 100 soldados, ficou curado, Senhor. Ele estava moribundo em cima de uma cama, mas foi restaurado. A tua saúde, ó Deus, restaura agora a saúde dessa pessoa. Restaura agora, meu Deus e meu Pai, esta pessoa, Senhor, que está caída, que está acamada, essa pessoa que está no hospício, no manicômio, no Allan Kardec. Liberta agora essa pessoa desta legião de demônios. Liberta esta pessoa dessa casta maligna. Meu Deus, olha essa pessoa, meu Pai, que está sendo dominada, Senhor, por Satanás. Satanás está guiando, ó Pai, a sua vida. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está descontrolada, desesperada, essa pessoa, meu Deus, que está querendo tirar a tua própria vida. Senhor, repreende esse espírito do suicídio agora. Meu Deus, queima esse espírito da morte agora. Esse espírito da enfermidade, da briga, da contenda. Pai, que o Senhor venha entrar nessa casa agora, passando o sangue poderoso, que essa casa receba agora a presença do Senhor, trazendo vida, trazendo livramentos, a prosperidade, trazendo restauração para este casamento. Senhor, que esse espírito de contenda, Senhor, saia de dentro desta casa agora. E que essas vidas sejam abençoadas, que essas pessoas sejam curadas. Meu Deus, eu te peço agora, entrego em tuas mãos os problemas dessas pessoas. Ó Pai, toca agora, queima agora. Meu Deus, todo mal, esta ferida. Liberta agora esta pessoa que está imacumbada, que está vivendo debaixo de maldição, porque ela ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Oh, meu Deus, destrói agora essas barreiras, grilhão do diabo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que o Senhor possa nos conduzir, né, aqui na palavra. Irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus primeiramente. Amém? Eu estava meditando aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 6. Eu quero meditar com vocês aqui, né? 2 Tessalonicenses, primeiramente, capítulo 2, verso 6. E depois também irei falar para vocês de uma revelação que Deus me trouxe dentro da palavra de Deus, quando eu meditava. Muito lindo a revelação que Deus me trouxe. Eu estando meditando na palavra de Deus, e Deus me deu uma revelação muito forte da palavra do Senhor. Amém? Então, olha aí, meus irmãos. Olha aqui o que diz, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, preste atenção. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha aí, meus irmãos, veja bem, medita nessa palavra aqui, ó. Aqui está dizendo assim, ó, agora sabeis o que o detém. Detém quem? Detém quem? Quem é que está detendo aqui? Que palavra é essa? Ó, tá falando do anticristo, né? Quem que detém o anticristo? O espírito do anticristo, ele já está na terra. O espírito do anticristo, ele já está na terra. Só que o que é que está detendo o anticristo de se manifestar? O que está detendo ele? Se não fosse este algo o detendo,
O anticristo, ele já teria se manifestado há muito tempo. Mas tem algo que está o barrando, que está detendo ele, para que ele não venha se manifestar. Quem será? Quem será que é tão poderoso assim para conseguir deter o anticristo? Impedir dele se manifestar. Porque a Bíblia revela que o espírito, ou seja, o anticristo, não o espírito, o anticristo, ele vai se manifestar. Quem é o anticristo? É o oposto Cristo. É o líder mundial. Nós sabemos que é aquele que vai governar durante o período dos 7 anos da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja. Logo após, quando o Espírito Santo for tirado, afastado, deixar o seu governo, o anticristo passará a governar o mundo. Esse líder passará a governar todo o globo terrestre, ou seja, todas as nações ao mesmo tempo. Então veja bem, aqui nós vemos alguém que está sendo detido e alguém que está detendo. O anticristo é aquele que está sendo detido. E aquele que o detém é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, ó, e agora vós sabeis o que o detém. O que o detém. Nós sabemos que só existem 2 coisas que poderia ou que pode deter o anticristo. Amém? Só que eu ainda acredito que seja o Espírito Santo. A igreja, a Bíblia fala que é o sal da terra. O sal da terra. O sal, ele tem, quando você coloca ele na carne, impede dos vermes deteriorarem aquela carne. Então veja bem, a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, né? Mas o Espírito Santo, ele está aqui governando. Sabemos que nós estamos na época do governo do anticristo, ou seja, do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está governando, né? Ele quem está impedindo, é ele que é o poderoso, que está impedindo o anticristo de se manifestar. Então veja bem, quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo deixar o seu governo, né, que ele for tirado num sentido de deixar de governar, né? Ele não vai atuar como ele está atuando agora na sua plenitude dentro de nós, habitando dentro de nós, né? Então, olha aí, ele vai deixar de governar, atuar como ele está governando agora, né? Nós vemos que quando o Senhor foi para a glória, o que ele falou? Eu enviarei outro Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para consolar, para guiar em toda a verdade, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja para fazer a obra. Então o Espírito Santo, ele vai deixar de atuar como ele está atuando agora. Ele vai deixar de governar. Não vai ser mais o governo do anticristo. É nesse sentido que ele será tirado, ele será afastado. Ele vai levar a igreja até o Pai, né? Ele vai conduzir a igreja até, ou melhor, até o Pai, até o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo vai conduzir a igreja até Jesus, no momento do arrebatamento. Então ele vai deixar o seu governo. E aí o anticristo, o homem do pecado, o oposto Cristo, ele vai se manifestar, né? E olha só aqui o que diz aqui a palavra de Deus, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. A gente sabe que o espírito do anticristo ele já está operando na terra. Nós já vemos operação do espírito do erro aqui nessa terra. Ele não se manifestou, mas o espírito dele já está aí, já tem a ideologia de gênero, já tem um monte de coisa aí que está acontecendo, que isso é o espírito do anticristo
É o espírito do erro que já está operando na terra. Olha aí, os levantes contra a igreja, a zombaria que eles estão fazendo através das novelas, zombando do povo de Deus, da igreja, escarnecendo da igreja do Senhor. Isso é o espírito do anticristo que já está na terra, né? E aqui fala, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então olha aí, ó, antes de vir a grande tribulação, do anticristo se manifestar, porque o anticristo, ele vai manifestar, então, no início da grande tribulação, que está descrito na Bíblia. Mas para que ele venha se manifestar, tem que ser tirado da terra aquilo que está o detendo. Tem que acabar o governo do anticristo aqui. Tem que encerrar o governo de alguém aqui. Então, o governo do Espírito Santo vai encerrar. Ele sai, ele é tirado e vem o anticristo se manifestando para governar durante 7 anos, que é o período da grande tribulação. E aqui vai dizer no versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda aqui não é o arrebatamento. O anticristo, ele só vai ser derrotado com o assopro da boca de Deus depois, no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus descer no Monte das Oliveiras. Quando ele descer no Monte das Oliveiras, cumprisse a profecia de Zacarias 14:4, aí o Senhor, né, desce ali no Monte das Oliveiras com os santos, com a igreja que foi arrebatada. Ele vai descer, conforme está escrito em Mateus 24:30, com poder e grande glória, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, não lembro se é o versículo 6 ou 8, que diz, e todo olho verá. Ele vai descer ali com poder e grande glória, e com o assopro da sua boca ele vai destruir o anticristo. Olha aí. Então o anticristo, ele só vai ser derrotado no final da grande tribulação, quando o Senhor se manifestar no esplendor da sua glória, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Amém? Então deu para vocês entenderem aí? Deu para vocês entender? Irmão, nós não podemos, tipo assim, ó, eu não debato com os irmãos acerca, tem várias interpretações diferentes. Mas essa interpretação eu creio assim porque está baseado na Bíblia. Tem vários motivos, né, para crer assim. Mas respeito quem acredita em outras interpretações. O importante é ir morar com Jesus na glória, né? Muita gente briga e discute, vira aquele debate. Tem aquele que crê, né, que Jesus vai voltar, o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Tem aqueles que são mesotribulacionistas, que crê que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. O outro acredita que é antes, que é o que eu creio, né? Porque eu tenho aqui versículos que mostram, né, sobre o que eu creio, né? A nossa fé está baseada aqui na Escritura, mas tem aqueles que crê, né? Mas não vamos debater. Importante é morar no céu, importante que Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, amém? E isso vai acontecer. Ele vai arrebatar a igreja, né? Só que pelo texto bíblico que nós lemos, olha aqui o que a Bíblia fala. Jesus vai voltar antes da grande tribulação, né? Encerra o governo do anticristo, ou seja, do Espírito Santo, né? Antes da grande tribulação. O Espírito Santo vai ser tirado, afastado, né? E isso ele vai levar a igreja para o Senhor Jesus. É nesse momento ali encerra o governo do Espírito Santo e o anticristo vai dar início ao governo dele. Vai vir a grande tribulação e depois da grande tribulação, o anticristo ele vai ser derrotado com o assopro da boca do Senhor. Ele vai descer, não é para arrebatar ninguém. Pode ver que ali em Zacarias 14:4, ele vem, ele vai descer no Monte das Oliveiras. É diferente de arrebatamento, gente. É totalmente diferente. Arrebatamento é nos ares. É a igreja que sobe ao encontro de Cristo. Não é Cristo que desce e põe o pé no Monte da Oliveira. Gente, é totalmente diferente.
Amém? Arrebatamento com a segunda fase da segunda vinda. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda, né? Então, 1 Tessalonicenses 4,17 fala do arrebatamento nos ares. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. É nos ares, esse evento vai acontecer dessa maneira. E num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado, né? Agora, em Zacarias 14,4, já fala totalmente diferente. Jesus não vai arrebatar ninguém nos ares. Jesus não vai vir na nuvem e arrebatar nos ares e corpos serão transformados em Zacarias 14,4. A Bíblia diz em Zacarias 14,4 que os pés de Jesus vai tocar o Monte das Oliveiras. O monte vai se fender. E a Bíblia ainda fala em Zacarias 12,10 que ele vai derramar o espírito de súplica sobre o povo judeu. Eles vão receber o espírito da graça, o Espírito Santo, aonde o remanescente vai se converter nesse momento que ele descer. Amém? Agora, João 14 tem diferença. Ali fala do arrebatamento também, né? Eu vou levar para mim, para o meu Pai. Lá tem muitos quartos, muitas moradas. Amém? Então Jesus vai voltar e vai buscar que nem no casamento judaico. O Senhor Jesus comparou o arrebatamento com o casamento judaico. O noivo vinha buscar a noiva. E o amigo do noivo é quem avisava a noiva. O Espírito Santo de Deus é o amigo do noivo, né? Então avisava a noiva e ali o noivo levava a noiva para sua câmara nupcial para passar 7 dias de núpcia. Amém? E olha aí. O Senhor vai buscar a igreja e vai ficar na câmara nupcial. Estaremos nas bodas do Cordeiro. É como se estivesse na câmara nupcial 7 dias. Amém? Os 7 dias do Senhor é diferente dos nossos dias aqui na terra. Aqui vai ser 7 anos de grande tribulação. E lá no céu 7 dias. É como se lá fosse 7 dias. Em núpcias. Com o nosso noivo. A igreja estará com o noivo. Enquanto aqui a grande tribulação vai estar acontecendo. Isaías 26:20. A Bíblia fala, entra no teu quarto, né? Até que a ira do Senhor passe. E veja bem, enquanto a ira de Deus estiver sendo derramada sobre a terra, a igreja estará no quarto com o Senhor. Amém? Nas núpcias. Sim, a igreja estará com o noivo, né? Por que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não há necessidade, a igreja é lavada e remida. A igreja é um povo, não é impenitente, é um povo que se converteu. A grande tribulação é para os impenitentes. É para quem não se converteu. É um período de dor, de angústia. Porque, irmãos, quando a pessoa não quer vir pelo amor, Deus permite a dor para ver se ela vem. Deus vai espremer o povo judeu e o povo gentio que ficar aqui que não se arrependeu. A grande tribulação tem um propósito. A igreja, para que a igreja vai passar pela grande tribulação se ela já está purificada, se ela já está limpa? Amém? Então a igreja vai ser tirada, o Espírito Santo vai encerrar o seu governo. Não que ele não vai continuar convencendo o povo do pecado, porque quem convence é ele do pecado, né? Mas ele não estará atuando num sentido como ele está agora, certo, meus irmãos? Haverá uma diferença, né? Ele não estará aqui na sua plenitude, né? Operando da maneira como ele opera agora, certo? É mais ou menos, lembra o Antigo Testamento como que era? Mais ou menos daquela maneira, né? Então, o anticristo, quando ele governar, ele vai fazer tudo o que tiver ali para ele fazer. Ele vai receber autoridade. O diabo vai receber a chave, a autoridade para abrir até o poço do abismo. Ele vai fazer ali tudo que ele, né, quiser fazer. É o governo dele, é o governo dele. O Espírito Santo não vai barrar ele ali, é o governo dele. Ele vai encerrar o seu, né? Ele não vai ficar, tipo, barrando ali o anticristo, o Espírito Santo. Né, meus irmãos? Agora é como se o Espírito Santo ele está aqui, né? Barrando o inimigo vem, quer falar, mas o governo é do Espírito Santo, não do anticristo. O espírito do erro está aqui, mas é como eu disse, é como se o sal na carne. Os germes não pode, né, fazer a carne perder, porque o sal está ali. Se tirar o sal, aí o germe faz a carne apodrecer, né? Aí, a hora que o Espírito Santo encerrar o seu governo, ele for tirado, o que vai acontecer? O mundo vai apodrecer, né? Que aí o mal vai reinar, o mal vai tomar conta, as trevas,
né, vai tomar conta, o anticristo vai governar, certo? A trindade satânica, né? O anticristo, o falso profeta, né? O diabo, o dragão, trindade satânica, eles vão estar governando o mundo, certo, meus irmãos? Então, ali, tem diferença, gente. Então, por isso que eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, porque a gente tem motivos aí para acreditar assim. Nós temos base bíblica, versículos, né, que mostra totalmente diferente. Arrebatamento é o noivo vem buscar a noiva, né? Agora, depois da grande tribulação, Jesus ele vem como rei para reinar durante 1000 anos. Tem um propósito diferente, certo? Tem propósito diferente. Agora o noivo vai vir buscar a noiva para a núpcias, para estar com ele na câmara nupcial, na boda do cordeiro, né? Agora, depois da grande tribulação, Jesus não vem buscar a noiva. Ele já buscou. Ele vem para reinar. E a Bíblia fala que nós vamos reinar com ele durante os 1000 anos também. A noiva que foi arrebatada, que já está com ele, vai reinar com ele também durante os 1000 anos. Amém? Ele vem para reinar. É totalmente diferente. Ele não vem para buscar, ele vem para reinar. Certo? Olha aí, ali não fala de corpo que vai ser arrebatado, que ele vai arrebatar a gente nos ares. Ele fala que ele vai destruir o anticristo com assopro da sua boca, que o pé dele vai tocar, né, meu Deus, o Monte das Oliveiras. Amém? Zacarias 14:4, certo? Então deu para vocês entender essa parte. Agora eu quero passar a revelação aqui que eu tive dentro dessa palavra de Lucas 10:25. Abre a sua Bíblia comigo. E vamos lá em Lucas capítulo 10, verso 25. Amém? Lucas capítulo 10, verso 25. Eu vou ler a partir do versículo 30. Vou ler apenas uns 3 versículos, aonde fala sobre a parábola do bom samaritano, para você entender qual foi a revelação que Deus me deu dentro dessa palavra. Já preguei várias vezes essa palavra, mas quando eu li ontem, meus irmãos, eu estava lendo aqui, eu li essa palavra aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui a palavra que eu estava lendo. E aí, de repente, veio essa revelação. Foi essa palavra aqui, ó. Toda ação de Deus é baseada no seu amor. Toda ação de Deus é baseada no seu amor. Quando eu li essa palavra, de repente caiu aquele entendimento, aquela revelação de Deus na palavra, né? Amém? Então eu quero passar para você, compartilhar com você o que Deus me mostrou dentro dessa palavra, tá? Qual foi o entendimento que ele me deu? Olha só, no versículo 30. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retiraram, deixando meio morto. Eu vou ler esse aqui, vou explicar qual foi a revelação de Deus e depois eu vou passando os outros demais. Olha, preste atenção. Aqui a Bíblia está dizendo que foi Jesus, né, que estava contando isso aqui. Lucas, ele apenas registrou as palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus. Foi a conversa que Jesus teve com um doutor da lei, a pessoa que era um conhecedor da Escritura, né, da palavra de Deus. Esse doutor da lei, ele chegou tentando Jesus, querendo pôr à prova Jesus Cristo, querendo ver se os ensinamentos de Jesus estavam de acordo com a ortodoxia judaica. E veja bem, ele chegou e disse assim: olha, o que a gente deve fazer para poder herdar a vida eterna? Naquele momento, Jesus, ele sabia que aquele homem que falava com ele, que fazia essa pergunta para ele era um conhecedor da Escritura. Jesus sabia qual era a intenção do coração dele. Porque Jesus, ele conhece a intenção de cada pessoa, de cada coração. E aí Jesus, sabendo que ele era um mero conhecedor da Bíblia, da Escritura, falou para ele assim: você conhece a Bíblia, o que você lê lá na Bíblia? O que você lê na palavra? Ele falou lá, eu acredito que ele deve ter citado Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, né? Onde fala dos mandamentos, certo? Eu acredito que ele deve ter citado assim, fazendo um resumo, né, irmãos? Porque se você for em Romanos 13:8, se você for também em Marcos 10,
você vai ver ali sobre os mandamentos, certo? Em Romanos 13:8, é como se fosse um resumo dos mandamentos. E aqui também, o Senhor, quando fala para ele, é como se ele fizesse um resumo, né? Resumindo os 10 mandamentos em apenas 2. Então, acredito que ele deve ter citado ali, e ele falou, olha, está escrito assim, que a gente tem que amar a Deus acima de tudo. E nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Porque se você não adultera, você não rouba, você não levanta falso testemunho, você não mente, não levanta calúnia, você não cobiça nada que é dos outros, é porque você ama o seu próximo. Quando você não tome o nome de Deus em vão, você não adora outros deuses e nem faz imagem de escultura para adorar do que tem em cima no céu, embaixo na terra ou no mar, é porque você está amando a Deus acima de tudo, né? Então, olha aí, ele falou assim, isso aí, tá escrito lá que tem que amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou, isso, disseste bem, é isso mesmo. Então faz isso e viverás. Você não perguntou o que deve fazer para herdar a vida eterna? Não basta apenas ser um conhecedor, filho. Você tem que praticar a palavra. Não adianta pregar bonito, não adianta você ser um pregador eloquente, poderoso na escritura, como era Apolo, né? Como também a gente sabe que outras pessoas também foram pessoas que tinham vasto conhecimento, e não adianta você estar com a sua casa sobre a areia, né? Ouvindo, conhecendo, mas você não pratica nada. Então, você quer dar a vida eterna? Você tem que ter uma fé verdadeira em Jesus, você tem que cumprir, né, a palavra de Deus. Não basta apenas você, né, ser um conhecedor. Não adianta você ter conhecimento. Tem gente que vai para o inferno conhecendo a Bíblia toda. Tem gente que vai para o inferno de cabeça para baixo, sabendo teologia todinha. Conhecendo cristologia, martiologia, soteriologia, conhecendo a respeito da hermenêutica, da exegese, né? Vão perecer, vão ser lançados do inferno de cabeça para baixo, de pé e mão amarrado, mesmo com todo o conhecimento. Mas por que não foram salvos? Por que não vão herdar a vida eterna? Porque não praticaram a palavra. Não tiveram uma fé verdadeira. Diziam que criam, mas a sua atitude não era de um salvo. Nunca tiveram um encontro com Deus. Eles leram a Bíblia como se liam um livro qualquer. Muitas das vezes leram a Bíblia, estudaram a Bíblia só para falar que tinha conhecimento, sabia mais do que o fulano e o Bertano, né? Então, olha, filho, faz isso e viverás, pratica a palavra. Porque em Mateus 23, nós vemos que Jesus, ele falava assim, olha, gente, observa, né, ouve o que os fariseus pregam, mas não ande em conformidade, não pratica o que eles praticam, porque eles pregam, eles falam, mas eles não praticam a palavra, eles não vivem o que eles pregam, né? Eles citam lá os mandamentos, mas eles não obedecem os mandamentos de Deus. Então ele falou para ele que você tem que praticar a palavra, faz isso e você vai receber a vida eterna, viverás. Aí naquele momento, aquele doutor da lei, ele quis se justificar perante Jesus, ele falou, mas quem é meu próximo? Ele achou talvez que o próximo dele seria sua mãe, seu pai, somente pessoas da sua família ou da sinagoga, né, que frequentava a mesma sinagoga que ele. Mas aí, né, para decepção dele, o Senhor Jesus falou para ele, eu vou te contar uma parábola. Talvez ele acreditou que Jesus ia falar para ele assim, olha, o seu próximo são os judeus, samaritano não, os cananeus não, os amorreus não são o seu próximo, o próximo de vocês somente o povo judeu, estrangeiro, nada de próximo de vocês, né? Mas em Levítico 19:34, a Bíblia fala que o estrangeiro também é o nosso próximo. Ele deve ser ajudado por nós também, se houver ou se ele passar por alguma necessidade. O Senhor falou, ajuda o estrangeiro, porque lembra que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito, né? Então o Senhor falou para ele, olha, vou contar uma parábola para você e você vai entender quem é o próximo. Aí de repente, Jesus fala assim, olha, tinha um certo homem que ele estava em Jerusalém e de repente ele quis ir para Jericó. Agora olha a revelação de Deus. Amém? Não estou dizendo que é assim. Estou dizendo que a palavra veio como uma revelação para mim. Jerusalém. Imagina Adão e Eva no jardim do Éden. Imagina Jerusalém como se fosse o jardim do Éden. Lá está Adão e Eva. No centro da vontade de Deus, na obediência à palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus.
mas de repente algo desperta, algo chama atenção, algo começa, né, a seduzir Eva e Adão. Algo começa a chamar atenção. Um fruto suculento, um fruto que foi proibido tocar e comer dele, mas estava chamando atenção, né? E a mesma coisa, esse homem sai de Jerusalém para ir para Jericó. Ele sai do centro da vontade de Deus para ir para Jericó, para arriscar a sua vida num caminho que era perigoso. Agora você imagina, ele tinha tudo em Jerusalém, mas quando ele chega no meio do caminho indo para Jericó, ele perde tudo. Aí você imagina Adão e Eva, estando no jardim do Éden, eles tinham tudo, eles viviam na plenitude, eles eram completos, eles tiveram o privilégio de sentir o amor de Deus, eles não tinham nenhuma dor. Gente, eles não sabiam o que era enfermidade, o que era sentir uma dor. Eles não sabiam o que era ter uma angústia, o que era uma tribulação. Eles não conheciam o que era isso. Eles não sabiam o que era tristeza. Porque a alegria, a harmonia existia ali no jardim do Éden. Aí, de repente, ele sai naquele caminho perigoso para comer daquele fruto, para o caminho da desobediência. Era como se eles estivessem indo para Jericó. E aí, de repente, eles perdem tudo. Perdem a comunhão, eles perdem tudo. Meus irmãos, eles ficam destituídos da glória de Deus. Acontece ali a depravação total. Né? Que tanto os calvinistas como os arminianos, que somos nós, né? Nós acreditamos, concordamos com a doutrina de Armínio, né? Então, tanto os calvinistas como os arminianos, eles concordam em si, tem a mesma... A gente acredita na mesma coisa, na depravação total. Que o pecado fez o homem cair, e o efeito passou para todos. Todos nós ficamos destituídos, afastados da glória do Senhor Deus. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, no versículo 23. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Olha, o efeito do pecado passou para todos. E todos pecaram por causa do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Todos pecaram. O pecado fez o homem cair. O pecado fez o homem perder a sua comunhão com Deus. O homem ficou todo destruído. O homem ficou como meio morto, igual aquele homem que saiu de Jerusalém indo para Jericó e caiu na beira da estrada. Ele foi esbofeteado, roubado, foi açoitado, quase mataram ele. Olha espiritualmente o que o pecado fez com o ser humano. Ele ficou caído como meio morto. É isso que o pecado faz com a gente. A condição que o homem fica morto espiritualmente. Vivendo está morto. Vivendo está como se estivesse morto. Aquele que vive em deleite nos prazeres da carne, vivendo está morto. É como se estivesse morto. E essa foi a condição que esse homem estava. Veja bem, gente. Esse homem está ali caído na beira da estrada, porque espancaram, roubaram ele. Ele ficou ali caído. Ele não tinha condições de se levantar. Ele não tinha condição de montar num cavalo do jeito que ele estava, gente. Ele não tinha condições de dar o primeiro passo, que é o que tem uma outra... Pelágio não, tem o outro também que pregou uma outra certa doutrina, né? Semipelagianos. Acho que é isso, deixa eu ver aqui. Semipelagianismo, falei errado, semipelagianismo, né? Que era a doutrina de um homem chamado Roger Hobson, amém? Essa doutrina deles fala que o homem tem que dar o primeiro passo. Nós não temos que dar o primeiro passo, nós não temos condições de dar o primeiro passo. Se fosse para nós dar o primeiro passo, seria impossível. Foi Deus que deu o primeiro passo. Foi Jesus que deu o primeiro passo. Amém? Se não fosse ele, nós estaríamos presos no pecado, perdidos, caídos ainda. Caídos ainda, escravizados ainda. Olha só, para você ver que o que eu estou falando para você, olha a revelação de Deus. Esse homem estava caído. Não tinha como ele se levantar. Era a nossa condição. Não tinha como se levantar. Não tinha como escolher Deus. Porque olha aí o pecado, o que aconteceu? Ele afetou o nosso livre-arbítrio. Ele afetou. O pecado afetou. Não tinha como escolher Deus. Não tinha como ele dar o primeiro passo.
meus irmãos, não tinha como dar o primeiro passo. Ele estava caído, olha o que o pecado fez com ele estava machucado, como morto. Se dependesse dele dar o primeiro passo, ele não conseguiria. Preste atenção, a Bíblia fala que passou o sacerdote e o levita, representam o quê? O sacerdote e o levita representam a lei não salvou aquele homem. A lei por si, ela não foi capaz de salvar aquele homem que estava caído. Representa o homem perdido no pecado. A lei não teve como salvar aquele homem. Por quê? Por que a lei não salvou? Porque a lei era apenas uma espécie de tutor, de aio para nos conduzir a Cristo. A lei não teve como salvar. O sacerdote, o levita, não teve como salvar aquele homem. Eles representam a lei. Foi essa a revelação que o Espírito Santo me deu. Não teve como a lei salvar. Olha a condição que nós estávamos. A lei não pôde salvar aquele homem que estava ali caído no pecado. Espiritualmente falando. Aquele homem. Olha aí. Mas aí, e aí? Mas e aí? Ficamos ali destituídos da glória de Deus, perdido, como morto? Não. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, Jesus conta na história, na parábola, que significa comparação. Ele fazia comparação, ele contava parábola para que as pessoas viessem entender melhor os mistérios do reino de Deus. Então Jesus começou a falar que aquele bom veio, de repente do nada apareceu um bom samaritano. Olha aí, o homem era samaritano, esse homem representa Jesus, representa a graça de Deus. Meu querido, ai de nós se não fosse a graça de Deus. Nós não seríamos livres. Nós não teríamos essa liberdade. Foi a graça de Deus que nos tornou livres. A graça de Deus nos tornou livres. Por isso hoje eu sou liberta e você também. E há outros que a graça quer te libertar. Olha, a Bíblia fala que chegou o bom samaritano, que representa Jesus. E ele não veio com a sua mão vazia, ele veio trazendo vinho e azeite. Esse vinho é o sangue de Jesus. Esse azeite é o Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus alivia, olha, a dor que o pecado causou. Apaga o pecado, tira o pecado do homem. Olha aí, sara as feridas do homem. O sangue de Jesus sara a ferida que o pecado causou. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo alivia, o Espírito Santo vivifica, o azeite alivia a dor que o pecado causou, o Espírito Santo de Deus. O bom samaritano pega vinho, pega azeite, começa a passar nas feridas do homem. O sangue de Jesus. Olha aí. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha aí, tem gente que pensa que ele levou todas as dores, gente, a dor do pecado que o pecado causou. Então imagina que ele vinha, o sangue de Jesus e o azeite é o Espírito Santo. Olha aí, é o perdão de Deus e o Espírito Santo, o selo da promessa. O Espírito Santo de Deus, que coisa linda, meus irmãos. E aí de repente, olha, preste atenção, aquele bom samaritano que representa Jesus. Olha, aquele homem mesmo assim, ele ainda não conseguiu se levantar e ir até a estalagem sozinho, gente. Ele não conseguia. Não tinha condição de chegar até a estalagem. Não tinha condições de chegar até no hotel. Aquele homem estava todo machucado, sem conseguir andar. Era a condição que nós estávamos. Por nós mesmos, de nós mesmos, não teríamos força. A palavra de Deus fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Nós não teríamos condição de chegar nessa estalagem que representa a igreja. Talvez você vai para a igreja e fala, eu vou na igreja. E tá assim tá com a soberba no coração, se achando. Não, irmão, você vai para a igreja, você só chegou lá porque Jesus deu o primeiro passo.
Não foi você que deu o primeiro passo, ele deu o primeiro passo, ele te conduziu, foi ele quem te conduziu, a graça de Deus te conduziu até a estalagem, até a igreja. Agora, chegando na igreja, quem tem que tomar a decisão aí é com você. O Senhor deu o primeiro passo, te levou até na estalagem. Porque se não fosse a graça de Deus, você não conseguiria chegar até a igreja. Você não conseguiria chegar até a estalagem. Olha o que o bom samaritano fez. Colocou o homem em cima do seu cavalo ou camelo, que a Bíblia não fala qual era o animal. Ele pega o homem e põe em cima do cavalo. Quantas pessoas têm chegado de cavalo, espiritualmente falando, na igreja? É a graça de Deus que está te levando. É Deus que deu o primeiro passo. Não foi você não. Por você não escolheria Deus não. Nunca. É a graça de Deus que tem feito você escolher Deus. Quando você chega na igreja, que o Senhor te conduz, que Ele dá o primeiro passo, e você chega ali, escolhe Deus, escolheu Deus, né? Primeiro o Senhor te conduziu, Ele deu o primeiro passo. E aí você só conseguiu escolher Deus por causa da graça de Deus. Então olha aí, o bom samaritano colocou o homem em cima do cavalo, e aí depois conduziu até a estalagem. Por que não levou para a casa dele direto, né, irmãos? Levou para um hotel. Nós estamos aqui de passagem, né, irmãos? Me dá a entender que nós estamos aqui de passagem. Amém? Nossa morada não é aqui. A nossa morada não é aqui. Levou ele para a estalagem, que representa a igreja, né? E deixou ele lá, para receber os cuidados. Pagou 2 denários. E ele falou, depois que eu voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele falou, depois eu volto. Eu voltarei. Se tiver alguma coisa aí para pagar, eu pago. Olha aí, meus irmãos. Jesus vai voltar. Não tenha dúvida disso, ele vai voltar. Só que antes da volta dele, ele quer te restaurar. Ele quer te reerguer. Ele quer tirar você do pecado. Ele quer te perdoar. Ele quer dar o perdão. Ele quer que você seja alcançado por essa maravilhosa graça. Ele quer que você dê lugar a Ele na sua vida. Ele quer que você tenha um coração boa terra. Amém. Antes da volta dele. Então olha aí a revelação que Deus deu, que tremendo, né, meus irmãos? Que tremendo, meu Deus. Meu Deus do céu. Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, né? Nós somos arminianos. Arminianos. Amém? Outro dia eu falo sobre isso daí, né? Tem 5 pontos. A base da visão arminiana, ela está construída sobre a escritura sagrada, né? Imagina os pilares que seguram um prédio. Então tem aqui os pilares. Os pilares, a base da visão, né? Nossa, tá sobre a escritura sagrada. Né? Foi construída sobre a escritura sagrada, certo? Meus irmãos, outra coisa que eu queria falar aqui para me dar o término, para mim finalizar aqui, eu gostaria que todos, né, as pessoas que estão aí, que têm filhos, eu queria deixar um conselho, que você possa dar bom exemplo para o seu filho. Eu vou deixar para me dar esse estudo para outra live, esse assunto para outra live também, mas eu gostaria, irmãos, de deixar esse conselho. Começa hoje, não deixa para amanhã não, começa a dar bom exemplo para os seus filhos. Não minta, não mande seu filho mentir, porque senão você vai estar construindo aí um mau caráter. Você vai estar criando aí o seu filho um mau caráter. Não faça isso. Você que é pai, você que é mãe, que manda mentir, que mente perto, que tem algumas atitudes, né, que não convém, que não é bíblica, cuidado. Pois o seu filho está se espelhando em você, está copiando o seu modelo de vida, né? Então dê bom exemplo para o seu filho, dê bom exemplo e fale para ele, né, o porquê que você não mente, o porquê que você não bebe, o porquê que você não faz essas coisas erradas, porquê que você é honesto, explica para ele, para que ele possa entender, né, o porquê de tudo. Às vezes, quantas pessoas são desonestas, até quando alguém devolve um troco para ele. Às vezes ele vai no mercado e alguém devolve um troco a mais
E o pai às vezes fala até pro filho, foi Deus que me abençoou, vou devolver não. Mas seja honesto. Fala, filho, o troco veio a mais. Eu tenho que devolver, porque depois aquela mulher do caixa, ela vai ter que cobrir, ela vai ter que tirar do bolso dela. E nós não podemos fazer isso. Isso não é certo. Isso não agrada a Deus. Eu vou lá devolver. Porque aí o seu filho vai estar vendo a sua atitude, o seu caráter, a sua honestidade, e ele vai seguir os seus passos. Agora, se você é um mau caráter, que xinga, que briga perto dos seus filhos, você fala palavrões, você mente, você faz tantas coisas perto do seu filho, ele está copiando tudo isso. Depois não vai reclamar, né? Meus filhos são isso, minhas filhas são aquilo. Quantas mães são vaidosas e as suas filhas vão copiando o seu modelo de vida, já crescem naquela vaidade, né? Sem pudor, sem modéstia. Então, olha aí, vamos dar bom exemplo para os nossos filhos. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Se tiver alguém aí que quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Você sabia que para você morar no céu, você tem que aceitar a Jesus? Você sabia que para você morar no céu, você tem que arrepender do seu pecado? Não é só aceitar, você tem que arrepender do seu pecado. Temos que ter fé e arrepender do pecado. Alguém pode pensar assim, e depois que eu for salvo, eu posso perder a minha salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Uma vez salvo, salvo para sempre não. Se você recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Se você não perseverar até o fim, não será salvo. Amém? Salvação, a santificação é um processo, né? E a salvação, você é salvo, mas porém você tem que perseverar até o fim. Se você recuar, você vai se perder. Se você se desviar, cair na apostasia, você vai se perder. Não pense que o Senhor vai te dar a vida eterna, você desviado. Muitos acreditam naquela doutrina da predestinação, né? Que Deus veio para salvar todo mundo e todo mundo vai ser salvo, ou então, tipo assim, Deus já escolheu quem ele vai salvar. É um grupo que já está ali, mesmo fazendo o que não quiser, o Senhor vai trabalhar, porque aqueles ali já é escolhido para ser salvo. E aquele outro grupo ali, eles podem fazer o que quiser, que Deus não quer nada com eles, Deus não vai salvar. Muita gente acredita na predestinação dessa maneira aí. Mas não. Deus veio para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos, gente. Ele veio para dar o presente, a salvação presente, é um dom, é um favor merecido. É como se fosse um presente, agora cabe a você aceitar ou não o presente. Amém? Nós acreditamos na eleição condicional. Eu serei escolhida, eleita do Senhor, se eu crer. Se eu não crer, eu não vou ser escolhida pelo Senhor, não. A Bíblia fala em Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem serão os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que creram, são aqueles que creem em Jesus, né? A Bíblia não fala, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê seja salvo. Ele veio para salvar todo mundo, mas só vai receber a salvação aquele que crê. Só vai ser considerado eleito, fazer parte do grupo dos eleitos, aqueles que crerem, que tiver a fé verdadeira. A fé que justifica, que vem acompanhada de obras, de atitude, arrependimento, sincero, né? Então, olha aí. E a graça é resistível. Ela não é irresistível, ela é resistível. Paulo ficou resistindo à graça de Deus. Tem pessoa que não quer, né? Não quer ser salvo, não quer Jesus. Amém? Mas tem outros que aceitam. E serão os que aceitarem que vão ser chamados de filho de Deus. Aqueles que receberem a Jesus, né? Então tem alguém para receber Jesus, para ser salvo? Coloca aí, eu quero. Algum desviado que quer voltar para Jesus? Põe aí, eu quero. E repete comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Desviado, diga assim, você que quer voltar. Senhor Jesus, eu me reconcilio
com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados, me dá força para ser fiel a ti. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, né? Amanhã ou depois eu volto aí com o ensinamento, né, para os pais aí, para que venha dar bom exemplo aos filhos, e vamos falar mais algumas coisas muito boas para edificação, né, e nosso crescimento. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo.